Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os ilustríssimos desembargadores, o Egresso Tribunal, essa colenda Câmara, cumprimentar também a douta Procuradoria, um cumprimento especial ao desembargador Cláudio Marques, relator dessa causa. Antes de mais nada, gostaria aqui de vir agradecer ao tribunal por propiciar os meios efetivos para a realização da ampla defesa. Ainda mais agora em tempos de pandemia, nós sabemos o quão difícil está sendo para todos, né? Inclusive temos aqui que nos adaptar a esse momento especial. Espero que isso, nesse momento, passe rápido, mas gostaria de cumprimentar o tribunal, gostaria de cumprimentar, inclusive, esta Câmara por propiciar a defesa, propiciar a nós, advogados, fazer essa sustentação oral, ainda que remota. Eu assim como os senhores, que gostaríamos todos de estar trabalhando normalmente, que pudéssemos fazer a sustentação oral presencialmente, mas infelizmente neste momento de pandemia, neste momento de dificuldade, não é possível. Mas é muito importante dizer que em momento nenhum houve cerceamento de defesa. Feitos os cumprimentos, eu gostaria já de entrando aqui no caso do Denilson Alves, que foi condenado por prática de tráfico de entorpecentes, né, porque portava maconha, e também por porte de arma, uma vez que estava com 5 cartuchos na arma .32, né, ainda que não tenha sido encontrada nenhuma arma em seu poder. Primeiramente, há um caso claro de nulidade nesse processo, uma vez que não foram respeitados os requisitos legais para a busca e apreensão na residência do acusado. E, senhores desembargadores, doutores desembargadores, eu aqui não quero falar da busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que já é pacificado na jurisprudência que a situação de flagrante, né, a situação de flagrância não exige a apresentação do mandado judicial, sendo que, nesse caso, teria sido justamente uma prisão por flagrante. O que eu venho questionar aqui, e questiono enfaticamente, é o desrespeito à portaria 23 de 2003, editada pelo delegado-geral de polícia, em que ela diz que é necessária, que é preciso, antes de qualquer ato policial, que seja feita uma ordem de serviço, que seja elaborada uma ordem de serviço. Inclusive, deixar claro que até mesmo nas denúncias anônimas, antes de realizar a diligência, é necessário que seja feita essa ordem de serviço. E no próprio texto desta portaria diz que tal ordem de serviço visa garantir a autenticidade, inteligibilidade, confiabilidade dos serviços policiais, sendo que é um meio de controlar as atividades policiais. E ainda que a palavra dos policiais, esse tribunal entenda que a palavra dos policiais possui fé pública, uma vez que são agentes da lei, que são agentes estatais, é necessário que essa palavra esteja acompanhada dos demais procedimentos. Doutores, eu pergunto, por que os policiais, mesmo sabendo desta portaria, porque foi perguntado em audiência, acredito que os senhores já tenham assistido o vídeo das audiências, eu, como advogado, perguntei para um dos policiais que realizou a diligência, que efetuou a prisão, se ele sabia que era necessário registrar, e ele disse que sim, sabia que era necessário registrar, mas mesmo assim não registrou. E o que acontece, doutores? Quando o agente público ele descumpre algum dos requisitos, diferente da presunção de legitimidade, existe justamente o contrário, existe a presunção de ilegitimidade, porque não houve o respeito à lei. Né? Lembrando que essa portaria ainda garante
que os princípios da administração pública, quais sejam legalidade e publicidade, sejam respeitados. Como sabemos que aquele flagrante foi legal sem que tenha sido feito tal registro? Como sabemos que não é caso de flagrante preparado, ou seja, crime impossível? Como sabemos que não foi outro policial que deu as drogas ou vendeu as drogas para o Denilson, né? Lembrando que eu tenho certeza que é um caso de uma minoria, a maior parte dos policiais militares e dos policiais civis, no caso, essa prisão foi realizada pela Polícia Civil, mas lembrando que eu tenho certeza, até porque convivo, tenho muitos amigos policiais e sei que a maior parte dos policiais, eles são absolutamente honestos. Eles não têm nada que macule a sua imagem. São pessoas que, inclusive, lutam com muita dificuldade para fazerem a lei ser seguida, se expondo a todo tipo de risco. Mas, infelizmente, existem algumas maçãs podres. E, por conta dessas maçãs podres, é preciso regulamentar as atividades. E por isso que foi editada a Portaria 23 de 2013 do Delegado-Geral de Polícia. Aliás, é uma portaria que vem diretamente do órgão ao qual esse policial é subordinado, é uma portaria para que haja o controle interno. E daí eu pergunto, doutores, por que eles não respeitaram essa portaria? O que aconteceu para eles não respeitarem essa portaria? Mesmo, eu repito, eles sabendo que existia essa exigência. Aliás, não é um pedido, é uma exigência legal que seja feita. A única solução que eu encontro é que o objetivo deles era agir ilegalmente. Sabe-se lá por quê? A minha desconfiança é que há claramente aí um flagrante preparado. E eu apostaria, meus doutores, que quem vendeu aquela droga ou é um policial que não se identificou, ou se não, é alguém que foi mandado pelos policiais, porque é muito estranho as próprias normas da polícia não serem seguidas. Então, uma vez que há uma causa de nulidade absoluta por grande desrespeito à lei, e não só à lei, à Constituição, que garante a legalidade e a publicidade dos atos do agente público, é necessária a imediata anulação do processo, uma vez que se trata de um flagrante absolutamente ilegal. Deve ser dito, inclusive, que, nesse caso, restou provado o prejuízo, né, uma vez que não é possível sequer saber, sequer ter certeza se trata ou não de flagrante preparado. Mas, doutores, caso não seja esse o entendimento, é necessário que seja enfrentada a tese subsidiária, qual seja a questão do tráfico privilegiado, da aplicação do parágrafo 4º do artigo 33. É importante dizer que o acusado, em nenhum momento anterior aos fatos que estão sendo aqui apurados, foi preso ou processado por qualquer crime. Ele tem uma vida em que não há qualquer mácula anterior a esse processo. Aliás, foi o primeiro, se me permitem dizer assim, foi o primeiro pisão na bola do Denilson. E isso transparece no processo, tanto que ele possui bons antecedentes, é primário e não há qualquer indício de que ele tenha o crime como meio de vida, conforme foi alegado pelo juiz de primeira instância. Não existe nada que indique que ele tenha o crime como meio de vida. Inclusive, este tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme pode ser visto nas nossas razões de apelação, que a afirmação que o acusado se dedica à atividade criminosa exige prova inequívoca. Essa frase, inclusive, que eu acabei de mencionar, foi extraída de diversos acórdãos aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E não há qualquer prova que o acusado tenha o crime como meio de vida. Não há nenhum indício de que isso tenha ocorrido. Inclusive, doutores, é importante a gente dizer que logo que ele foi preso em flagrante, realmente, e
No dia seguinte, ele foi colocado em liberdade já na audiência de custódia. E na audiência de custódia, ele foi para casa e ficou 5 meses. Não foram 5 dias, foram 5 meses. Ele ficou solto. Não há qualquer notícia de ter participado de outras atividades criminosas, não há notícia alguma. E, inclusive, deve ser dito que, quando foi expedida a ordem de prisão para o Denilson, não foi a polícia que o prendeu em alguma blitz, ou que foi à casa dele buscá-lo, foi o próprio Denilson que se entregou. Assim que ele ficou sabendo do mandado de prisão expedido, ele foi até a delegacia e ele mesmo se entregou. Né? Que tipo de bandido, que tipo de pessoa que se dedica à atividade criminosa iria ela mesma se entregar? Não tem nenhum sentido dizer que ele tinha qualquer envolvimento com atividades criminosas anteriores. Não há qualquer prova que ele tivesse qualquer ligação com atividades criminosas. Inclusive, todas as testemunhas foram testemunhas que em nenhum momento o Ministério Público, a acusação, contraditou ou disse que seriam indignas de fé. Todas as testemunhas disseram que ele trabalhava assim, vendia ovo, vendia animais, como galinhas, por exemplo, porco, vendia verduras, mas todos disseram que ele não se dedicava à atividade criminosa e que não havia qualquer ponto de droga na rua ou próximo da casa do Denilson, né? Demonstrando, inclusive, que ele tinha ocupação ilícita, de modo que é necessária a aplicação do artigo. Aliás, eu queria trazer aqui para os doutores, inclusive o professor Marcelo Semer, que também é desembargador deste tribunal, ele traz no seu livro que, caso não existam elementos que indiquem que o acusado é primário, que não existam elementos que indiquem que o acusado é reincidente, que tenha maus antecedentes, ou não existam elementos de que se dedique à vida criminosa, nesse caso, a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 é obrigatória, isso segundo o desembargador Marcelo Semer. Doutores, desse modo, ainda sobre o regime prisional, uma vez que será aplicado o parágrafo 4º e será reduzida a pena, é necessária a aplicação do regime inicial aberto. Doutores, feita a minha sustentação oral, eu requeiro que seja anulado o processo desde o flagrante, uma vez que não foi respeitada a portaria 23 de 2003 do Delegado-Geral de Polícia, e caso não seja esse o entendimento, que seja aplicado o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas para reduzir a pena no máximo legal, aplicando-se o regime aberto como o regime inicial. Doutores, sendo o que eu necessitava dizer, rogo-lhes que seja aceito e que seja dado provimento ao recurso. Boa noite.